Nós estamos lutando contra um sistema que está deixando muita gente multimilionária, de banqueiros corruptos a traficantes de drogas, ministros do STF, roubadores de propina do INSS e de todos os outros escândalos que a gente não sabe, porque a Polícia Federal não investiga mais nada que não seja relacionado a velhinha e Bíblia. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Para isso eu preciso do seu like, preciso que você curta o vídeo para aumentar o nosso engajamento, para a gente chegar ao máximo de pessoas possível. Preciso mesmo. Por cada like que você dá, eu sei que é chato, todo programa eu peço isso, e você tem que fazer todas as vezes. Mas a verdade é que você, nas redes sociais, determina o tamanho da relevância de cada canal. E mande o programa, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para sua família, manda para os amigos e manda para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Vejam, quais são as manifestações que Michele Bolsonaro fez em relação à candidatura do enteado Flávio Bolsonaro? O Tarcísio deu aquele pronunciamento inicial, né, aquele esquisito, a gente falou que estaria junto com o Flávio, que ele era um dos nomes. Até brinquei que se o cara se declarasse para a mulher dele daquele jeito ia dar problema. Aí na última semana, depois da confusão do negócio do CEO, aí ele deu uma entrevista falando, ainda que sem tanto entusiasmo, porque eu acho que não é uma pessoa tão entusiasmada, mas de forma contundente o apoio dele ao Flávio. Mas da primeira-dama Michele, eu não vi nada. Ora, façam o seguinte exercício. Convido vocês, eleitores, façam o seguinte exercício. Entrem no perfil da Michele no X e busquem lá a palavra Flávio. Vejam quantos resultados vão aparecer. Entrem no Instagram dela e vejam quantas publicações ela, que tem quase 8 milhões de seguidores, fez para divulgar e apoiar a pré-candidatura do genro. Do genro não, do enteado. Você botou genro no script, não, é enteado. Ela é enteado da Michele. Não dá para negar que existe o movimento dessas pessoas que são que a gente chama aqui de viúva, para tentar minar, substituir a candidatura do Flávio. Com ou sem a anuência dos dois, eu já falei. E o que eles podem fazer, então, para afastar essa impressão é provar que não procede. Apoiem Flávio de maneira inequívoca. Isso não é um fetiche, não é uma coisa, ai meu Deus, está jurando fidelidade, não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Isso nos atrapalhou muito aqui nos Estados Unidos. Isso nos atrapalhou muito aqui nos Estados Unidos. Vejam, uma das dificuldades que nós tínhamos aqui era a percepção de que o Jair Bolsonaro estava preso, de que o Eduardo Bolsonaro estava exilado e não poderia ser candidato, e que, portanto, o candidato para 2026 seria um nome de centro, com o apoio de um Bolsonaro acuado. E esse candidato, segundo a inteligência estabelecida dentro do Departamento de Estado, seria Tarcísio Gomes de Freitas. Ora, se não há expectativa de poder na direita brasileira, no bolsonarismo, por que diabos, é uma pergunta legítima que nós ouvimos, os americanos insistiriam em uma política externa em relação ao Brasil que é pró-Bolsonaro ou pró-bolsonarismo? E há uma disputa. A gente tem que entender que o Departamento de Estado é composto de técnicos que são do Deep State americano. As mesmas pessoas que roubaram a eleição de 2020, Jair Bolsonaro. Trump não conseguiu, de 2022, Jair Bolsonaro. Trump não conseguiu mandar todos embora. Há as pessoas do chamado Deep State. E eu posso dizer que dentre os eu posso até dizer o seguinte, dentre os burocratas do Departamento de Estado, a opinião vigente, consensual e quase unânime era de que Tarcísio seria o candidato. Isso era dado como certo. Dado como certo e
como contraponto a isso, basicamente tinha a minha posição e do Eduardo. E se não fosse essa atuação, modéstia à parte, se não fosse essa atuação minha com o Eduardo, era possível que essa profecia, inclusive, se realizasse, que nós conseguíssemos absolutamente nada dos Estados Unidos. Hoje dá para dizer que a gente está com muita moral, porque o que a gente falou se concretizou, pelo menos do ponto de vista eleitoral, com o Flávio candidato, embora não do ponto de vista da oposição brasileira no Congresso, que deixou a desejar. Fez muito vídeo legal e tal, mas não conseguiu avançar o projeto da anistia. E, portanto, frustrou os americanos também, porque era uma outra expectativa de possibilidade de retomada no país. Mas os americanos entenderam que foi possível firmar a candidatura do Flávio e eles recebem essas pesquisas. Hoje mesmo, os americanos receberam uma cópia dessa pesquisa Atlas Intel traduzida. Pesquisa, aliás, que foi encomendada pela Bloomberg, então também já repercutiu aqui no exterior quase que automaticamente. A tradução da Quest também tinha sido enviada e eles mesmos estão fazendo as suas próprias pesquisas. E o que eu posso dizer é que a consolidação do Flávio muda o cenário político nacional, mas também internacional em nosso favor. Talvez por isso haja tantas tentativas de sabotá-lo e talvez por isso seja tão importante para a gente que essa consolidação aconteça de forma definitiva. Entusiasmada, nós temos uma corrida longa pela frente. Longa, difícil. Nós estamos lutando contra um sistema que está deixando muita gente multimilionária, de banqueiros corruptos a traficantes de drogas, ministros do STF, roubadores de propina do INSS e de todos os outros escândalos que a gente não sabe, porque a Polícia Federal não investiga mais nada que não seja relacionado a velhinha e Bíblia. Um esquema onde artistas, como a gente vai ver no programa de hoje, estão enriquecendo. Um esquema onde os veículos de velha mídia estão enriquecendo. Um esquema onde até influenciadores, como nós vimos no Paulo Figueiredo Show, estavam enriquecendo. Nós estamos lutando contra todas essas pessoas. De quem que nós precisamos para vencer essa guerra? Em inglês a gente chama uphill battle, né? É uma batalha de subida da montanha. É mais fácil lutar descendo a montanha do que subindo a montanha. E a gente está numa tomada de cabeça de montanha mesmo. É duro, vai ser uma briga dura. A gente está lutando contra um sistema eleitoral no qual nós não confiamos, como nós veremos hoje. Do que nós precisamos? Ora, nós só temos as redes sociais. Então nós precisamos das pessoas, nós precisamos do engajamento das pessoas, nós precisamos dos engajamentos dos nossos aliados. Quanto maior for o seu tamanho nas redes sociais, mais você será cobrado. Vale para o Nicolas. Vale para todo mundo. Todos serão cobrados. Todos serão cobrados. E tudo bem se você for um cara em cima do muro. Eu acho uma bosta, mas tudo bem. Só não se finja de aliado. E o seu eleitor tem o direito de saber disso e tratá-lo como uma pessoa em cima do muro. Agora não, eu sou bolsonarista, eu sou de direita, eu estou com o Flávio, mas não faz força, será cobrado. É justo. E o eleitor vai te tratar de acordo com o que você faz. E para campanha minoritária, para ser deputado, tem eleitor para todo mundo. Pode ser mais voto, pode ter menos voto, pode ter maior exposição, menor exposição, pode ter voos mais altos, menos altos. Né? Mas do que mais a gente precisa? A gente precisa do apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a capacidade de exercer... E se você não acredita nisso, eu não sei em que planeta você vive. Claro que a Magnitsky era importante e é uma pena que tenha caído e a gente tem que buscar para que ela seja restabelecida e há esperança para isso. Mas neste ano nós temos até coisas mais importantes que isso. Por exemplo, a pressão americana para que nós tenhamos manutenção da liberdade de expressão na internet até agora tem tido resultado.
Nós estamos aí há 10 meses praticamente sem perfis de redes sociais derrubados no Brasil. Vocês acham que isso é o quê? O Alexandre de Moraes acordou, estava no caminho de Damasco, viu Jesus e devolveu as redes sociais do Rodrigo Constantino? Ora, é claro que não. Isso é uma pressão violenta internacional, onde o Moraes, inclusive, vai sofrer consequências, porque a ação do Rumble aqui, Moraes já deve ser notificado por meio eletrônico, já que o STJ e a Procuradoria se recusaram a entregar a notificação dele. Mas, além disso, há toda a pressão internacional no seu entorno para que se baixe a temperatura da perseguição das redes sociais. E nós precisamos do empenho dos americanos para isso. Que continue. Nós precisamos do empenho dos americanos para que cobrem o Brasil por transparência no processo eleitoral, coisa que a gente vai falar no programa de hoje. Ora, a fiscalização e a observação americana do processo eleitoral brasileiro, com potencial não reconhecimento do resultado, tem um efeito de dissuasão à fraude gigantesco, pelo menos da magnitude da fraude. Então nós precisamos dos Estados Unidos. Como eu disse, insistir na candidatura do Flávio não é um fetiche. Não é uma coisa, eu gosto do Flávio, sou fanboy do Flávio, uhul. Não, é necessidade de sobrevivência do nosso movimento político. Um movimento político que se coloca como contraposição a esta putaria que está acontecendo aí. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham apoio. Entra aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de 5 dólares por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É 50 dólares por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!